Olá, pessoal do sétimo ano, vamos para mais uma parte deste módulo e agora a gente vai falar sobre os moluscos. Esses indivíduos que aparecem aqui, ó, né, como representantes dessa imagem. Então, o que falar dos moluscos, né? Lembrando que nos mesmos mares onde já existem os grupos que vimos, né, como por exemplo os poríferos e os quinidários, né, começaram então a evoluir, né, seres que possuíam conchas. Aqui nós temos representantes, uma concha interna, sem concha, sem concha. Esse último aqui, o que é a letrinha C? Deixa eu só verificar, é uma ostra, já tem concha. A letrinha A é um caramujo, que também vai ter conchinha, né? Então começam a evoluir alguns animais que possuem conchas. E aí nós temos aí os moluscos, que significa, que vem do latim, uma palavra do latim que diz animais de corpo mole, né? Eles podem ter apenas uma concha, como os caracóis, né? O caramujo, ou duas, como os mexilhões e as ostras, tá? Como exemplo. Alguns, como a lula, deixa eu ver se esse aqui é a lula, só para tirar dúvida, a letra E é uma sépia, é uma parente aí de uma lula, né? Mas as lulas e as sépias possuem a concha dentro do seu corpo e outros aí não possuem conchas, como é o caso das lesmas, que acho que é a letrinha B, lesma do mar, isso, e o polvo, tá? São animais que não apresentam concha. Então esse grupo, ele tem corpo mole e pode ou não apresentar uma concha, né, externa, pode não apresentar concha ou pode ter uma concha interna, tá? É uma característica aí. E aí, quando a gente olha essa imagem, nós temos aqui, ó, do que se conhece até hoje, né? O grupo dos moluscos é o segundo maior em número de espécies, tá? Perdendo apenas para os artrópodes. Olha só, então, entre os seres vivos existem muito mais artrópodes seguidos, né, dos moluscos. Eles podem ser, então, encontrados em ecossistemas aquáticos, tanto marinhos quanto de água doce, e também podem ser encontrados aí, ó, em ambientes terrestres, né? Terrestres úmidos, isso que é importante a gente mencionar. De modo geral, olha lá, essa imagem vai mostrar para nós, o corpo ele pode ser dividido em três regiões. O pé muscular, que é essa estrutura aqui, ó, né, responsável aí pela locomoção. Aí a região da cabeça, algumas espécies apresentam tentáculos com olhos, né? Olha lá, os tentáculos e os olhinhos aqui, né, na região da cabeça. Aí podem ter células que permitem a percepção do ambiente, né, nessa região aqui, e a massa visceral, que é essa estrutura aqui, ó, né, onde se localizam as vísceras, que fica sob o manto, né, estrutura responsável pela formação da concha. Então aqui, ó, né, então dentro da concha a gente vai encontrar então a massa visceral. De forma geral, os moluscos, né, que possuem duas conchas, como as ostras e os mexilhões, mariscos, né, vivem fixos e apoiados em um substrato, né, e se alimentam filtrando partículas aí, então da matéria orgânica e plâncton da água. Agora, quando a gente fala de caramujos e caracóis, como exemplo desse aqui, ó, que é um esquema de um caracol, né, eles já apresentam concha, olha lá a estrutura da concha, eles vão se rastejam sobre a superfície e se alimentam então raspando, né, as algas e as plantas que crescem sobre as rochas. Então eles já vão raspando. No caso das lulas e polvos, né, que são aqueles sem concha, representantes sem concha, são predadores que nadam e se alimentam caçando peixes e outros animais com seus tentáculos, tá? No caso dos os seres humanos, eles utilizam diversos moluscos aí, ó, em sua alimentação. Resumindo, a gente come lula, a gente come polvo, a gente come marisco, a gente come ostra, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, né? Mas é isso aí, tá? Ah, e só que eu esqueci de falar aqui, ó, quando a gente fala aqui, ó, de vísceras, né? Massa visceral, é porque, ó lá, são aonde nós vamos encontrar, né, os órgãos internos do corpo do animal, né? São a região das vísceras, tá bom? E para encerrar, a gente tem um texto, né? O, ele, ela, ou seria a ela, ele, né?
Estamos falando desses dois aí, ó, caracóis, né? Então, olha lá, a reprodução dos moluscos pode ocorrer entre indivíduos que apresentam sexos separados, né? Ou seja, entre machos e fêmeas, como nas lulas e nos polvos. Há também moluscos hermafroditas, ou seja, um único animal possui sistema genital feminino e masculino que produzem, respectivamente, óvulos e espermatozoides, como os caracóis. Então, dentro do mesmo corpo vai ter a estrutura feminina e a estrutura masculina, né? Dois caracóis, quando vão acasalar, encostam a abertura dos seus órgãos reprodutores e introduzem um no outro seus espermatozoides. Ou seja, o ele e ela introduz na ela ele, né? Que por sua vez introduz ele e ela. Ou seria o contrário, né? Ou tanto faz, né? É uma confusão. Aqui está dizendo que esses dois indivíduos, apesar deles terem, né, dentro do seu corpo, tanto a estrutura feminina quanto a masculina, a fecundação é cruzada. Eles vão ter dois animais que vão se fertilizar um ao outro, né? Mas olha lá, ó, acredite, os caracóis se entendem nessa questão, né, de quem vai introduzir o espermatozoide no outro, né? No final, ambos saem fecundados, já que a fecundação ocorre reciprocamente. Este processo é chamado então de fecundação cruzada, tá? É porque lá para frente vocês podem ouvir dizer com relação aos hermafroditas que eles podem também se autofecundar. Mas agora a gente está vendo a questão dos hermafroditas que fazem a fecundação cruzada. Então eu preciso ter dois indivíduos para ter a troca dos gametas, tudo bem? Então, o que eu queria falar com vocês sobre esse grupo dos moluscos era isto. E eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!